Agora eu acho que está gravando. Agora sim. Tá. E então assim, eu comecei a montar a disciplina de vocês esta semana, tá? Neste final de semana que passou. Então assim, tô colocando lá todos os elementos dessa trajetória que nós fizemos, que eu acho que é importante para que vocês exatamente tenham a oportunidade de entender essa lógica proposta dentro do nosso programa. E agora, trabalhando os elementos que vão, a partir de agora, ele vai passar a fazer mais, ter um efeito maior sobre aquilo que nós queremos compreender, aquilo que nós queremos discutir, não é? Então, o EVA veio aí para ajudar a gente neste sentido, tá? Lembrando que, como a nossa disciplina ela não é uma disciplina que, de certa forma, se propõe pelo meio virtual, ela é uma disciplina, ela não tinha o EVA, né? Então, e o EVA, esse EVA 2.0 agora, ele está para nos auxiliar, para ser ali para que a gente possa promover, na verdade, os debates, a aprendizagem, né, por intermédio dessas novas tecnologias, mas não é o meio quer dizer, ele é oficial da universidade, mas não é aquilo que eu estou escolhendo e usando como principal recurso para as nossas discussões, né? Eu ainda prefiro utilizar a videoconferência de forma com que a gente consiga debater, conversar, né? Eu acho que é mais produtivo para nós, tá bom? Então, eu vou passar para vocês este texto, tá? Qualidade do ensino, uma nova dimensão da luta pelo direito à educação, para que a gente possa, então, a partir de semana que vem, a gente discutir melhor sobre que relação nós temos com essa questão do ensino, da aprendizagem do aluno e o exercício da nossa profissão, né? Hoje nós já vamos começar a pincelar algumas questões que vão nortear para a gente exatamente essa relação, então, que o Gabriel perguntava, sobre política educacional e a ideia da aprendizagem, a ideia da gestão, como que isso se relaciona diretamente com a escola, tá? Então, deixa eu já pegar aqui, já vou até pôr agora, neste momento, para vocês, no grupo, que ele já fica... Então, já postei no grupo, tá? Só tem um colega de vocês que está fora do grupo, né? O Marcos. O Marcos está na sala? Não. Então, vamos lá. Bem, de uma forma bem simples, né? Quando nós estamos falando de políticas, nós estamos dizendo que a educação, da forma com que nós conhecemos, ela se torna política pelo seu caráter organizado, sistematizado e intencional, né?
por isso que existe essa ideia de política por trás. Se a gente olhar um pouco na história do Brasil, e aí vocês já tiveram a oportunidade, né, de estudar em HPE, vocês também já tiveram essa noção do próprio conceito do que é política educacional dentro da disciplina. Então, por exemplo, se a gente vai lá, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos nossos colonizadores, a educação indígena, ela era uma educação praticamente antropológica, né? Ela era uma educação inserida no cotidiano, inserida ali no fluxo da vida local, né? Então, o índio mais velho, adulto, pegava o indinho e levava para a realização de atividades, para aprender, para conhecer o mundo a partir da própria experiência de vida, né? Então, os cultos religiosos, as festas, a busca pelo alimento, o plantio, a construção da casa, tudo fazia parte do processo de aprendizagem. Com a vinda dos portugueses, um novo modelo começa a se instaurar. E esse modelo ele já passa a ser norteado, já não mais tanto por um modelo antropológico, mas principalmente por uma ação de organização sistemática e principalmente de documentos. E aí vocês lembram, né, do famoso documento chamado Ratio Studiorum dos jesuítas, que nós poderíamos dizer que é o primeiro elemento jurídico da nossa educação no Brasil, né? Nesse documento, dentro da ordem jesuítica, e que não era válido somente para o Brasil, mas ele era válido para a educação dentro da ordem, onde a ordem, em qualquer país que tivesse projetos voltados para a educação, ela norteava de como deveria acontecer, o que queria se ensinar, como ensinar, quais os castigos em caso de se houvesse transgressão de regras. Então a gente tem ali um primeiro formato, né, daquilo que nós vamos chamar de política educacional, né? Ou seja, um ensino organizado, sistematizado e intencional, né? E essa palavra ela é bastante forte quando nós estamos falando de direito à educação, né? Intencionalidade, porque tudo que nós fazemos no âmbito da educação, ela é intencional, tá? Então é muito importante nós termos a noção de que dentro de uma escola, a maneira com que eu organizo o espaço, o material didático, ele sempre é intencional, né? Não existe uma educação neutra. Ele tem a sua intencionalidade, né? Então, esse conceito ele é bastante importante para que a gente possa perceber, né, que o ato de educar, como prescreve Paulo Freire, ele sai de uma condição de passividade e entra numa dimensão que é realmente de liberdade, de construção de liberdade, né? Paulo Freire, no livrinho A Importância do Ato de Ler, que é um material muito bacana, se um dia vocês tiverem a oportunidade, eu acho que vale a pena, né? É esse livrinho aqui, né? A Importância do Ato de Ler, ele começa dizendo para nós que primeiro existe a leitura do mundo, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, não é? E essa afirmação ela tem uma implicação epistemológica bastante densa, né? Porque primeiro nós vamos conhecendo o mundo, nós vamos significando, nós vamos nos relacionando, nós vamos construindo a nossa identidade social, política, econômica, cultural, e a partir desses elementos nós vamos construindo essa relação direta com a palavra, né? E
Então, ele mostra um pouquinho para a gente através desse livro, desse material, embora também tenha outros materiais dele, né? Pedagogia do Oprimido, no qual vai se construir um pouco bem essa relação do que é o ato de ler, né? E partindo desse pressuposto, então, a escola ela veio se construindo dentro da nossa história, sempre mediada pela instituição política. Né? Então, hoje nós também temos que ver e interpretar, de certa forma, qual é a intencionalidade política que está por trás das nossas leis. Então, quando eu pego uma lei, eu tenho que pensar assim, que tipo de cidadão eu quero formar? Qual tipo de cidadão, qual tipo de homem, né, de mulher, que está por trás do meu ato de ensinar dentro dessa legislação? Então, a relação direta da política educacional, não é, com a ideia de gestão é exatamente essa. Da tomada de consciência de que o nosso ato dentro da escola, ele não é um ato isento de responsabilidades e de certa forma, ideológico, um ato ileso a, a, a decisões, né, que norteiam uma concepção de mundo. Porque nós pensamos sempre, quando vamos trabalhar algum conteúdo, a gente pensa, puxa, mas qual que é a importância disso? Né? Então, de repente, você vai estar lá, você está preparando uma aula de um conteúdo, né? Letras. Então, vamos lá, vocês vão dar uma aula de literatura para os alunos de vocês. Vamos dizer que vocês estão lá no ensino médio e, de repente, vocês vão trabalhar com... Digam aí uma... A gente está tendo uma orientação a respeito da leitura de poesia, professor. Qual é a didática? Tá. Didática poemática. Tá. Você vai trabalhar com poesia, né? Não numa escola específica, mas, por exemplo, de repente você escolhe lá, Manuel Bandeira. O que isso tem a ver? Né? Ou seja, que implicações essa escolha ela vai ter, por exemplo, numa aula, e você vai trabalhar, por exemplo, com o poema dele, se eu não me engano, chamado Bicho. Porque Manuel Bandeira, ele traz ele traz uma visão bastante política, né? Podemos assim dizer, dentro dos seus poemas. Né? Onde ele traz, são poemas, em muitos poemas ele faz uma reflexão social, né? Que é muito interessante. Isso é uma escolha política sua, do professor. Né? Isso é uma escolha política. E que, de certa forma, permite ao aluno, obviamente, construir relações que vai ser mediada por você. Não é? Você escolhe uma Clarice Lispector. O que você quer dizer? Né? Quais são as suas intenções em apresentar Clarice Lispector para os alunos, enquanto uma poetisa? Né? Então, todas essas implicações, elas estão relacionadas diretamente à maneira com que você vê o aluno e a maneira com que você quer, de certa forma, formá-lo, que você quer pensá-lo enquanto cidadão. Não é? Então, o ato de educar, ele não é um ato desprovido, né, de ideologia ou de ação política. Porque nós fazemos escolhas. E nós temos que ser responsáveis por essas escolhas. Não é? Talvez aqueles que hoje defendem uma escola sem cunho ideológico é uma escola totalmente descompromissada com qualquer tipo de construção de conhecimento, com qualquer tipo de construção de identidade social. Não é?
É formar um Professor, cidadão oco, um cidadão sem conteúdo. Porque você traz informações, porque você não vai permitir a esse cidadão pensar, que é o mais importante. Que é exatamente isso que Paulo Freire nos chama a atenção. Não é? Que o ato de educar, que o ato de ler, ele é um ato político. Porque quando eu leio, eu dou à palavra um significado. Mas qual significado? Talvez aquele significado que me incomoda. Não é? Então, por exemplo, a palavra casa. Eu vou ensinar o meu aluno a ler a palavra casa. O que significa casa? Vai depender do ponto de vista de quem está lendo. Né? Porque a palavra casa, ela pode ter um efeito, ela pode ter um significado muito próprio para cada um de nós. Para quem tem uma casa, por exemplo, a palavra casa, ela significa ou ela remete, de repente, ao seu lugar, onde você se encontra com a família, um lugar de descanso, onde estão as suas coisas. Agora, para quem, de repente, não tem uma casa, o significado é diferente. Ele é significado de sonho, ele é significado de desejo, né? De repente, quem paga um aluguel, que trabalha, de repente, para pagar um aluguel, o significado da palavra casa é totalmente diferente. Então, por isso que, de certa forma, a ideia da construção linguística em nós está totalmente ligado à nossa vivência no mundo, às nossas experiências de mundo. E por isso que pensar a escola, ele torna-se esse ato político, porque nós proporcionamos dentro da sala de aula as experiências de mundo para os nossos alunos. Né? E nós fazemos escolhas, nós fazemos opções. E nós, de certa forma, assumimos essas opções. Não é? No sentido de pensar, quem é o meu aluno? Para quem eu vou preparar essa aula? E como é que essa aula vai ser conduzida de forma a construir, a fazer com que ele seja o cidadão que eu, de certa forma, imagino que seja ideal. Não é? Então, a nossa responsabilidade, no sentido de pensar a educação, de pensar a aula, ela é de uma responsabilidade bastante grande e de um ato político que não tem como nós abrirmos mão. Né? E o interessante que vale ressaltar que não é uma política partidária. Não é? Eu acho que isso que é importante nós destacarmos. Né? Até frente àqueles que vão dizer que fazer política é coisa de baderneiro, é coisa de comunista. Não. Né? Fazer política sobre o ponto de vista apartidária é o compromisso daquele que está preocupado com a sociedade. É o compromisso daquele que está preocupado com a polis. Né? É aquele que se entende, aquele que se identifica com a própria sociedade e que, de certa forma, quer com que a sociedade ela se construa, ela se desenvolva. Então, quando nós estamos falando de sermos um agente político, de construirmos uma visão, uma ação política dentro do nosso ato de educar, nós estamos falando estritamente da condição de formarmos o senso crítico, de nós formarmos a capacidade ativa, de nós formarmos o cidadão para pensar as prerrogativas da sociedade da qual ele vive. Então é isso, de certa maneira, que nós queremos destacar e defender, de que educar ele é um ato político, é nesse sentido. Não é sentido partidário, né? Não quero dizer que vocês vão ser tudo comunista porque vocês vão fazer política na escola quando vocês escolherem um poema, por exemplo, de Tiago de Mello para ler em sala de aula, né? Que vocês vão fazer política quando vocês lerem com os alunos de vocês, sei lá, né? Augusto dos Anjos, por exemplo, né? Então, não vão.
né? Vocês vão fazer política quando vocês permitirem os alunos de vocês, eles se entenderem como cidadãos, eles entenderem a prerrogativa e a importância, de repente, da poesia, da letra, entenderem a prerrogativa do ensino da língua portuguesa como tomada de consciência da própria existência e da própria cidadania, né? E aí que vai depois, a gente vai falar depois daquele texto, e que vai ser a implicação mais própria nossa, no sentido de dizer, tá, nós vamos falar de direito à educação, então, olha lá, aquilo que diz a Constituição, educação, direito de todos, dever do Estado e da família. O que isso quer dizer? Ah, tá, o Estado está dando a escola, mas o Estado está dando a escola com que qualidade? Né? Eu acho que é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Não basta simplesmente dizer, ah, não, a carteira está lá, você tem a sala de aula, você tem a carteira, mas você tem uma lousa caindo aos pedaços, você tem, não tem janela, você tem torneira vazando, você tem tomada, fio solto pelas salas ou pelo prédio. Isso permite a construção de uma qualidade de educação desejada? Então, é neste sentido que nós passamos a questionar a função, a finalidade, o papel da escola e da sua organização com foco na aprendizagem. Né? Uma escola que não constrói uma identidade. E aí a gente vai depois organizar melhor, né? Nós vamos estar finalizando a nossa disciplina ao falarmos da proposta política pedagógica de uma escola, que é o principal documento norteador da ação política da escola, não é? Que constrói a identidade da escola. Nós vamos definir melhor esse documento, o que é a proposta política da escola, né? Nós vamos ver que ele é a alma da escola, porque é ali que a comunidade tem a oportunidade de pensar que tipo de sociedade, então, que tipo de ensino eu quero oferecer para os alunos que estão nessa escola específica. Né? E por isso, cada escola ela deve construir com a sua comunidade a sua proposta política pedagógica. E ela é uma proposta porque ela é algo que se planeja. Né? Ela é política porque você toma decisões. E ela é pedagógica porque o seu principal objetivo é pensar o que vamos ensinar. Não é? E quando a comunidade escolar ela parte desse pressuposto, ela senta, ela participa e ela constrói este documento, ela se revela. Ela constrói, ela mostra a sua alma, não é? Porque ela permite se enxergar. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é uma reflexão de que sociedade é essa, que grupo é esse, que comunidade é essa que tem essa escola. Que escola é essa que nós temos aqui do nosso lado, né, do qual nós participamos? Então, a gente vai identificar todos os elementos que estão à nossa volta e como que nós vamos nos relacionar com estes elementos. Né? Então, é importantíssimo que realmente as comunidades escolares, que eles entendam a importância de se construir este documento. E que na nossa história, eu falo na história recente, hoje, grande parte desses documentos, né, da maioria das escolas, são documentos que são provenientes das secretarias municipais, Secretaria de Estado da Educação. O documento vem pronto e fala assim, ó, muda o nome da escola aí, muda algumas informações que estão aí, pronto, acabou. E não pode ser assim. Ele tem que ser um documento que tenha a cara da escola, que represente aquilo que é realmente a escola. Né? E isso também vai fazer parte, obviamente, dessa visão, dessa interpretação de que o mais importante que nós temos que oferecer ao nosso aluno é
é oferecer uma educação de qualidade, né? E aí nós vamos questionar, exatamente pensar, mas o que é qualidade em educação? O que é a qualidade na educação escolar? A Luana pergunta, não sei quem é. Foi quando o senhor falou a respeito, perguntou do Marcos. Do Marcos, né? Então, o Marcos é mais um aluno lá da educação física. Ele está sem acesso de vocês. Eu não sei se vocês puderem... Eu não sei quem que está como administrador do grupo. Quer ver? Deixa eu achá-lo aqui, que ele mandou mensagem para mim hoje. Embora eu mandei o convite da aula para ele hoje. Porque eu acho que no grupo, a Thalita já está aí, né? Sim, professor, estou aqui. Você é da educação física, né, Thalita? Eu sou. Tá. Aí também tem o Alex. Alex. O Alex também está no grupo, né? Ele também tá. Falta só o Vinícius. Eu tenho o telefone dele aqui, depois eu não sei quem que... Se eu estou como administrador, se eu posso colocá-lo, ou se depois eu mando para o responsável colocar o telefone dele para gente no grupo. Tá? Mas bacana. Então, a ideia é pensar exatamente nisso, né? Qualidade, né? O que nós estamos falando de qualidade? É como assim, né? Eu vou dar um presente para vocês e aí esse presente, por exemplo, ele não tem qualidade nenhuma, né? Quer dizer, de repente eu vou dar um livro para vocês, né? De presente, né? Lá para a Thalita eu vou dar uma bola, para a Alita, para o Alex e para o Vinícius eu vou dar uma bola de presente. Aí quando vocês abrem o livro, na primeira vez que vocês abrem, o livro já desgarça tudo, já não tem, né? Tá faltando página, não tem uma correção de língua portuguesa, a bola tá lá totalmente, o material sem costura direito, primeiro chute, a bola já... Então, quer dizer, que qualidade tem esse material que nós estamos ofertando? Será que qualidade não está relacionado à ideia de direito? Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse texto que eu apresentei para vocês, né? Mas primeiro, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? O que significa direito? Quais são os elementos e as prerrogativas do direito? Tá? Então, aí eu gostaria um pouquinho da participação de vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Antes, eu posso fazer só uma pergunta? Claro, Ana Cláudia. Entrou há pouco tempo, eu não sei se isso vai acontecer mesmo, aquela política de que a educação ela tem que ser a mesma e igual para todo mundo. Sim. Mas era mais assim no sentido de conteúdo. Eles não estavam querendo que todo mundo tivesse acesso à educação. Era o que se ensinasse aqui em São Paulo e ia ensinar lá na escola do Amazonas. Sim. O senhor acha que isso daí é válido ou não tanto? É um pouquinho perigoso? Ana Cláudia, olha, vamos olhar sobre o ponto de vista também ideológico, tá? A ideia da construção de uma Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, que foi o que implementou essa perspectiva de um ensino articulado, não é? O que é importante a gente pensar, né? Vamos olhar para o Brasil, né? Para o nosso país. O nosso país ele tem uma dimensão territorial bem extensa, né? A sua extensão territorial ela é de dimensões continentais, tá? E nós temos uma divisão, nós temos uma diferença
social muito grande entre os estados do sul, sudeste do país, né? E, por exemplo, das regiões norte e nordeste, tá? E que vocês puderam compreender um pouquinho melhor isso a partir da leitura do texto do Darcy Ribeiro, né? Essa ideia do colonialismo, a ideia principalmente dos grandes latifúndios no norte e nordeste, ele foi muito maior, né? Então, e claro, veio-se aquela perspectiva que no norte e no nordeste do país a seca impedia o Brasil de se enriquecer, principalmente por causa da agricultura. E a gente sabe que nunca foi verdade isso, né? Mas, bem, em 2014, tá? Eu vou citar nomes, tá? Mas dizendo assim para vocês, porque foram essas pessoas que foram responsáveis por se pensar e por articular aquilo que nós temos hoje enquanto Base Nacional Comum Curricular, tá? Eu não estou citando o nome de algumas pessoas falando ou fazendo campanha política, tá bom? Fernando Haddad, ele era ministro da Educação, né? E ele, então, lançou, dentro do Ministério da Educação, que, na verdade, já tinha sido construído, já lá no governo Lula, a ideia de se fazer, dentro do Plano Nacional de Educação, uma grande conferência nacional, né? E essa conferência, ela deveria, dentre alguns aspectos, discutir também a construção de uma base nacional comum curricular. Porque a legislação, ela dizia da necessidade, ou seja, a Lei de Diretrizes e Base, a LDB, ela dizia da necessidade de, a longo prazo, o Brasil pensar numa base nacional comum curricular. Pessoal, só um momentinho que a minha bateria está acabando aqui, não está ligado na tomada. Desculpe. Então, o que acontece? É proposto, no ano de 2012, 2013, a realização de uma grande conferência. E essa conferência, de uma forma muito democrática, ela vai acontecendo. Então, cada município deveria realizar sua conferência. Depois, tudo aquilo que se discutisse, que se visse de importante, levasse para uma conferência regional. Das conferências regionais, construísse as conferências estaduais. E das conferências estaduais, então, acontecessem a Conferência Nacional. E um dos pontos que saiu nessa conferência foi a importância de se consolidar um documento norteador realmente que pudesse construir uma ideia curricular comum para todo o Brasil, permitindo com que isso que você falava, Ana Cláudia, que você perguntava, ela acontecesse. Ou seja, o que se ensina na escolinha do bairro onde a gente mora pudesse ser ensinado em toda e qualquer escola do nosso país. Você encontrasse elementos comuns de aprendizagem. Porque o que nós tínhamos até então de documento? Nós tínhamos os parâmetros curriculares. O que são os parâmetros? Ele é um documento de orientação pedagógica. Tá? Mas ele não é um documento curricular. Ele faz parte de uma política curricular.
mas ele não dizia, de certa forma, clara, não é? O que é que cada escola iria ensinar. Então, a necessidade de você ter um documento que pudesse criar esse vínculo. Então, fazer com que os livros didáticos tivessem a mesma orientação, não é? De que os livros didáticos pudessem trazer elementos comuns. Tá? Eu acho assim, se vocês pegarem os livros didáticos, vocês vão perceber muito isso. Cada autor, antes da BNCC, ele trabalhava a perspectiva da construção do livro didático de forma muito particular. Né? Ele escolhia, ele construía uma lógica muito peculiar sobre o que ele iria apresentar naquele material. Hoje nós já temos um documento orientador para todo o Brasil que ele vai, pelo menos, dizer assim, olha, no âmbito do ensino da língua portuguesa, aprender as 10 classes gramaticais vai fazer parte? Vai. Em todas as escolas do Brasil. No âmbito da educação física, por exemplo, eu vou discutir com o meu aluno os aspectos relacionados à prática esportiva e à ética em todas as escolas do Brasil. Né? São eixos que está sendo colocado dentro da BNCC como comum a todas as escolas. Tá? O que aconteceu? Tá? Que eu acho que foi um problema muito grave sob o ponto de vista da democracia. Que com a mudança de governo, e aí nós não vamos entrar no mérito se o impeachment de Dilma ela foi realmente legítima ou foi golpe, tá? Eu só vou fazer uma crítica à maneira com que as coisas passaram a ser conduzidas após o impeachment da Dilma, né? O Ministério da Educação, ele praticamente anulou toda a perspectiva e esse trabalho que havia sido construído dentro do Ministério dessa Conferência Nacional, de todo esse trabalho. Você imagina, praticamente 2 anos de trabalho, onde municípios se reuniram, depois, regionalmente, esses municípios sentaram e discutiram coletivamente a educação ali na sua região, depois levaram para âmbito estadual, depois de estadual foram realizadas foi realizada a Conferência Nacional. Então, quer dizer, nós tivemos todo um trabalho imenso, dispensou-se muita energia, dispensou-se debates, né? Você teve toda a participação de uma gama de elementos da sociedade, né? Não somente órgãos políticos, mas também da sociedade civil, e de repente isso não serviu para nada. Não é? E aí eles construíram uma base nacional comum curricular dentro do gabinete do ministro da Educação. Não foi se construído uma base nacional comum curricular a partir da prerrogativa das experiências das comunidades. Não é? Então, assim, sob o meu ponto de vista, é importante? É importante. Porque você permite com que o Brasil, ele, ao menos em partes, ele construa a ideia e a noção de um país cuja a educação, você tenha elementos comuns para você poder dizer o que é qualidade de educação, o que os alunos estão aprendendo ou não aprendendo. Então, vamos pegar como exemplo o Enem. O Enem já é uma avaliação que está consolidada lá da época de Fernando Henrique Cardoso, né? Ele foi uma avaliação posta lá atrás. Então, nós tivemos vários governos que fazem uso desta avaliação. Essa avaliação ela tem uma matriz de conhecimento que é exigido. E como que eu vou exigir uma matriz de conhecimento comum para cobrar em todo o território nacional, porque a ideia é que a mesma pergunta que o aluno
aqui em São Paulo responda, lá no Maranhão também responda a mesma questão, né? Que lá em Pernambuco também responda a mesma questão, né? Como eu vou garantir que essa matriz, né, que esse eixo de curricular tenha sido ensinado, sendo que eu não tenho um documento que, de certa forma, que politicamente, vamos dizer assim, obrigue a escola, obrigue o professor a ensinar. Então, a Base Nacional Comum Curricular, e acho que isso é importante vocês, né, terem, que ele é um documento, ele é lei. Tá? Eu não tenho, porque os parâmetros, ele como era uma orientação, não necessariamente você poderia adotá-lo, né? E como eu dizia, os parâmetros curriculares, eles se norteiam numa orientação pedagógica, sob o ponto de vista de uma forma específica de ensinar. Então, ali, quando a gente abre os parâmetros, o que a gente tem? Né, os PCNs. Quando a gente abre os PCNs, a gente tem uma visão sobre a infância, sobre a aprendizagem, uma perspectiva didática. Então, em dizer o que é o construtivismo, porque ele é um documento que esmiuça um pouco a teoria construtivista, e ele traz um pouco sobre alguns aspectos de âmbito nacional para ser trabalhado com os alunos. Mas ele não é um currículo. Aí você tem uma base nacional e essa base nacional, agora sim, ela vai dizer, olha, toda criança, né, por exemplo, na primeira série do ensino fundamental, tem que aprender isso, isso, isso. Independente de qual escola ela esteja. Então, para a noção de sistema nacional, né, embora nós vamos discutir isso na questão da organização daqui 2 semanas, o que é essa noção de sistema, né? Nós vamos dizer assim, olha, o Brasil não tem um sistema de educação. Nós temos a ideia de sistemas, não é? Ou seja, cada município, cada estado e o próprio governo federal se constituem sistemas de educação paralelos e autônomos, tá? A ideia da Conferência Nacional de Educação era construir um sistema de educação. Ou seja, você ter todas as escolas do Brasil interligadas dentro de um organismo central, né? Mas com a autonomia dos estados, com a autonomia dos municípios, mas assim, caminhando dentro de orientações comuns. Hoje nós não temos isso. Tá? Então, então, esse documento ele é válido no sentido de dizer, puxa, tem-se a intenção de se construir uma educação igual, permitindo com que todos os alunos estudem e tenham a mesma formação. Aí vem para outra questão. Tá, eu vou ensinar a mesma coisa, mas eu vou ensinar a mesma coisa com a mesma qualidade? Ou seja, eu tenho como garantir com que o meu aluno, né, que estuda na escola pública num determinado bairro, aqui pertinho do meu bairro, ou aqui no meu bairro, onde eu moro, ele está aprendendo com a mesma qualidade, de repente, que um aluno está aprendendo no bairro vizinho ou em uma escola particular do centro da cidade? Então, são essas questões que nós fazemos sobre o ponto de vista da noção de direito. Não é? O que é o direito? E o direito ele se relaciona muito, que a gente já falou também, quando a gente estava juntos em sala de aula, né? Que a gente até citou aquele desenhinho, que são aqueles três menininhos, né? Assistindo um jogo de futebol e cada um tem um tamanho. E você tem um caixote distribuído para cada um dos 3 menininhos, na primeira figura. Tá?
E não sei se todos conhecem essa imagem. É fácil a gente achá-la aqui. Equidade. Achei que era fácil. Ah, tá. Achei. Vou mostrar para vocês, né? Para a gente pensar sobre essa perspectiva. Compartilhar tela. Então, acho que todos conhecem essa imagem, né? Porque era uma imagem que foi bastante disseminada aí pelas redes sociais, né? Então, assim, então nós temos aí 3 menininhos aí assistindo o jogo, né? Ou ao menos tentando assistir jogo. Então, quer dizer, você tem esse grandão, todos eles estão num caixotinho aqui embaixo. Se você pensar, todos eles estão recebendo a mesma coisa, né? Mas agora, sobre o ponto de vista da ideia de equidade, e é isso que também nós vamos discutir, que de repente igualdade, ela não significa às vezes equidade, né? Então aqui eu estou tendo uma distribuição igual das condições para que possam assistir o jogo, né? Mas essa igualdade, ela não satisfaz a necessidade, dentro desse primeiro quadro, de cada um deles em assistir o jogo. Ou seja, o que eu quero dizer? Para esse primeiro aqui, né, personagem, pelo seu próprio tamanho, ele não precisaria desta ajuda. Enquanto para esse terceiro, a ajuda que foi dada foi insuficiente, né? Agora, já nesse quadrante, a gente tem o conceito de equidade de forma perceptível, não é? Onde eu distribuo o material, né? As condições para que cada um, dentro das suas características, realmente consigam atender às expectativas e atender às suas necessidades. Então, para o grandão aqui, ele não tem o caixote, ele não precisa, porque pelo seu próprio tamanho ele consegue assistir, né? O de tamanho médio, um caixote para ele é suficiente. E para o pequenininho, né? Ele precisa de um caixote extra para poder ajudá-lo. Então, quando nós estamos falando de igualdade, é importante a gente também pensar no conceito de equidade. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que de repente, essa base nacional comum curricular, ela seja desenvolvida da mesma forma, garantindo o mesmo direito de aprender de todas as crianças do Brasil. Né? Aí tá. Vamos lá falar do campo da educação física. Eu vou para uma escola particular, onde eu tenho toda uma prerrogativa dentro da Base Nacional Comum Curricular, de desenvolver certas habilidades, e eu tenho condições, porque eu tenho quadra, eu tenho equipamentos, eu tenho material esportivo, eu tenho corda, eu tenho bola, eu tenho uma série de fatores que facilitam o desenvolvimento dessas habilidades propostas dentro desse documento. E aí eu vou para uma escola pública de periferia, que às vezes nem a escola direito eu tenho. Quem dirá ter o material, ter os insumos para preparar a minha aula. Então, eu estou criando as mesmas condições? Não, eu não estou criando as mesmas condições. Então, não está existindo a equidade.
né? Então, nós temos um documento que ele atende em partes a prerrogativa de dizer todo mundo vai aprender as mesmas coisas. Só que não se pensou que para aprender as mesmas coisas, você precisa de um investimento, muitas vezes, diferenciado. Você precisa de insumos diferenciados. Não é? Talvez a escola da periferia ela precisaria um pouco mais de atenção do poder público para que ela pudesse construir a estrutura para poder se chegar a esse patamar que é esperado de que o aluno consiga construir as relações que ele precisa fazer. Então, é neste sentido que eu diria para vocês, o documento, em parte, ele atende à necessidade da construção de um sistema, porque ele permite realmente nortear agora todas as escolas a desenvolver um currículo muito próximo, né? E agora a gente tem parâmetros para dizer assim, olha, o Enem ele vai ter que cobrar isso, porque é isso que todas as escolas estão ensinando. Mas também, e agora o que falta, é uma política mais equânime no sentido de dizer, olha, agora chega a hora de você investir. Chega a hora de você construir os caminhos e os recursos para que você ensine. E aí que vai ter que estar esse documento também, ele deveria. E que foi uma luta dessa Conferência Nacional que foi destruída. Por exemplo, o pré-sal, houve uma discussão muito grande na época da descoberta do pré-sal, no governo Lula, do que iria se fazer com toda, né, esses barris de petróleo que iria ser produzidos. E ficou definido que para o Brasil avançar, esses recursos provenientes, né, da extração do petróleo, do pré-sal, ele iria para a saúde e para a educação. Hoje a gente já começa a ver uma perspectiva diferente, que o pré-sal ele foi totalmente, né, na verdade no governo anterior ainda, no governo Temer, ele foi leiloado para empresas particulares. E essa prerrogativa de recurso vir para a educação e para a saúde, ele já caiu, né? Ele já entrou mais elementos a ser dividido, o que tira a perspectiva de um maior investimento na área educacional. Tá? Então, Ana Cláudia, não sei se eu consegui responder, acho que acabei indo um pouquinho longe, né? Mas está dentro da nossa disciplina, mas em dizer para você isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela tem os seus benefícios. Eu acho que a gente não pode vê-la simplesmente como algo, né, que veio para atrapalhar. Não, ela tem grandes pontos. Agora, existe a nossa preocupação da execução, de como é que ela vai efetivamente ser implementada, da forma com que ela vai efetivamente criar as condições também comum entre todos os cidadãos do nosso país. Tá bom? Bem, para a gente, então, assim, meio que ir finalizando, né, a nossa aula, daqui a pouquinho eu tenho aula com educação física, né, a gente pensar assim, a educação, segundo a nossa Constituição, e aí nós temos uma questão hierárquica, né, ou seja, eu tenho a Constituição Federal, ela é a lei máxima do país. O que isso quer dizer? Eu não tenho nenhuma lei que esteja acima dela. Todas as outras leis que possam existir dentro do país, elas têm que estar em consonância
com aquilo que está dentro da nossa Constituição. Não é? É por isso que nós temos a prerrogativa, e essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, né? No sentido de dizer que ela é uma Constituição que ela foi construída sobre a prerrogativa do respeito às liberdades individuais, né? Essa semana foi vinculado imagens aí de cartazes, né? Das pessoas pedindo a volta da ditadura militar, e dos cartazes que me chamou a atenção foi dizer que a Constituição de 88 era uma Constituição comunista, né? Não, ela não é uma Constituição comunista. Ela é uma Constituição cidadã. Ela é uma Constituição democrática, porque ela garante o direito à propriedade, ela garante o respeito às liberdades individuais, né? Coletivas e individuais. Tá? Então, a nossa Constituição, ela, com muito sofrimento, ela foi promulgada procurando se garantir a todo cidadão mecanismos para acesso aos seus direitos, que nós também vamos falar rapidamente desses mecanismos no nosso próximo encontro. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa ideia de direito à educação e nós vamos falar também sobre a prerrogativa de que eu posso fazer, que instrumentos que eu tenho para fazer ou para exigir com que um direito, quando ele não está sendo respeitado, ele possa ser garantido, né? E aí nós vamos falar do mandato de segurança, nós vamos falar do mandato de injunção, né? Nós vamos falar do habeas corpus, só para a gente mais ou menos entender e dizer assim, olha, existe mecanismos para garantir. Nós temos que lançar mão deles quando nós percebemos, né, que, por exemplo, eu entro numa escola toda danificada, toda arrebentada. A escola está lá, a carteira está lá, o professor está lá, o aluno está pertinho da casa dele, a escola. Eu estou garantindo o direito de aprender do meu aluno? Porque eu estou oferecendo a escola, embora ela esteja toda detonada, mas a escola está lá. Eu estou mantendo essa escola. As condições na qual ela se encontra de degradação, ela é garantia de direito? Não é? E a gente vai ver que não. Que a legislação ela permite com que nós, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas, de repente, enquanto pais, enquanto professores, a gente entre com uma ação no Ministério Público e diga assim, olha, essa escola não está garantindo o direito à educação. E existem inúmeros, se a gente for pesquisar, existem inúmeros processos de grupos, de organizações não governamentais contra governos por causa exatamente dessa degradação. Tá? E geralmente quais são as decisões jurídicas? O imediato fechamento da escola, o imediato alocação dessas crianças em outras escolas para que elas continuem a aprender e o imediato início de reformas, de criar condições dignas para que as pessoas aprendam, para que as pessoas entrem dentro desse espaço escolar e possam desenvolver o seu trabalho, que as crianças possam ter um lugar sadio, um lugar aprazível para aprender. Não é? Então, quando nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um direito que vai muito além de ter uma escola. Mas nós estamos falando de que garantias essa escola, esses espaços, os insumos que ali são colocados, efetivamente
garantem o aprendizado dos nossos alunos, que elas preservem o direito também dos nossos profissionais. É disso que nós estamos falando, né? Então, pensar a ideia de direito à educação é exatamente nós pensarmos a prerrogativa de que o direito ele está totalmente ligado à qualidade. E qualidade ela é uma condição fundamental para nós pensarmos não simplesmente o acesso e permanência, que é uma dos elementos fundamentais aí para a permanência, para o desenvolvimento da educação, né? Mas é principalmente para garantir com que o que se tem que ensinar ele vai ser ensinado com qualidade, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é dizer o seguinte: olha, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República, ele dá material, ele dá uniforme, ele dá merenda porque ele é bonzinho, tá? Ele faz isso porque a legislação o obriga. E se ele não fizer, ele pode ser preso, inclusive. Certo? Então, às vezes a gente ouve assim, né, em campanhas políticas, né? Ah, é porque eu dei o material. Não, você não deu, você cumpriu a Constituição. Né? Na verdade, tudo que eles fizeram, porque afinal de contas, eles são nossos empregados, né? Então, tudo que eles fizerem, eles não fazem mais do que obrigação. Dentro daquilo que for de benefício para a sociedade. Tudo aquilo que for de benefício próprio, ele já começa a pisar na bola. Não é verdade? Porque se eu pago, né, eu não, né, mas nós, enquanto cidadãos, nós pagamos os impostos e o salário deles é pago com esses impostos, de forma a criar projetos, a investir. Ué, eles estão cumprindo com a função deles. Não é? Da mesma forma com que nós, professores, quando vamos para a escola, e, puxa, a gente pensa assim, puxa, eu para trabalhar esse determinado conteúdo, puxa, eu vou fazer isso com os meus alunos, eu estou fazendo a minha obrigação, eu estou planejando a minha aula, eu estou criando uma aula mais dinâmica que permita o meu aluno participar, com que o meu aluno fazer. Bacana, meu aluno aprendeu, isso é minha obrigação. Né? Eu estou sendo pago por isso. Né? Então, os nossos políticos, quando nós estamos falando em relação à ideia de direito à educação, um dos fatores fundamentais é a ideia de acesso e permanência. Porque não adianta o aluno ele ter acesso à escola, tá? Ele tem a escola perto da casa dele, mas ele está indo para a escola? É super fácil ele ir. É atravessar a rua, ele está no portão da escola. Então, ele tem o acesso. Mas e a permanência dele dentro da escola? E esses mecanismos, esses instrumentos, está na Constituição, garante ao aluno exatamente com que ele vá para a escola, mas que ele permaneça. Ele não vai desistir de estudar porque ele não tem roupa. Não, ele vai ganhar um uniforme. Ele não vai desistir de estudar porque ele não tem comida. Não, ele vai ter uma boa merenda dentro da escola. Ele não vai desistir de estudar por falta de material. Não, para isso a gente tem os programas específicos de compra de material, de compra de livros didáticos, né? Então, tudo isso faz parte do direito do aluno. Então, quando nós estamos falando de política, né, e aí acho que aquilo que o Gabriel colocava no início, né, desse nosso encontro, da nossa aula, no sentido de dizer que relação existe a política educacional com essa noção de direito, com essa noção de aprender. É exatamente que, enquanto cidadão, principalmente dentro de uma sociedade contemporânea como a nossa, onde os meios de comunicação estão disseminados,
a ideia de se ter políticas públicas, não é políticas, né, de um partido, mas políticas públicas eficazes para que todo cidadão, ele consiga ter esse acesso, ter essa permanência, ele usufruir daquilo que é a escola, tá? Ela deve acontecer. Então, o governo ele faz um esforço, e deve fazer um esforço, né, para que cada centavo, cada recurso financeiro disponível, não é, para a educação, ela possa chegar junto às salas de aula. E aí vem um pouco a minha crítica, né? Sobre a perspectiva que eu digo assim, nós temos uma lei do Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Educação Básica, que é um fundo monetário, ele é um fundo contábil que retira recursos, né? Ou melhor, não é que ele retira, ele determina com que recursos específicos dos impostos ele venha para esse fundo e desse fundo se invista em educação, né? Que ele efetivamente chegue dentro da sala de aula. Tá? Hoje, por exemplo, nós temos dentro dessa lei do Fundeb a prerrogativa de que, no mínimo, 60% deve ser gastos com educação, com valorização do magistério. Tá joia? E aí você pergunta, e os outros 40%? Os outros 40% você pode reformar a escola, você pode desenvolver algum projeto que você acha importante. Mas não que precisa ser 60 e 40. O que eu não posso é, por exemplo, 50 e 50. Tá? Porque é no mínimo 60%. Eu posso, por exemplo, investir na formação de professores, melhorar o salário de professores e aplicar 70% desses recursos, né? Qual é o problema? O problema é que esse recurso, esse fundo, ele está atrelado ao orçamento do município, ao orçamento do estado, ao orçamento da União. E aí você tem a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela vai dizer que um município, que um estado, ele tem um teto para ele gastar com folha de pagamento. Né? E ele não coloca. E esse teto, na verdade, é o seguinte, é todos os funcionários. Ele pega saúde, segurança, todos os funcionários que existem dentro do poder público. Então, o que acontece? Aí, né, os professores vão lá reclamar para o prefeito ou para o governador que o salário está baixo, o governador fala, mas eu não posso porque esbarro na lei de responsabilidade fiscal. Exatamente por isso. Porque como eu tenho duas leis, eu tenho a lei de responsabilidade fiscal e tenho a lei do Fundeb, uma estabelece um teto e a outra estabelece um piso, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal coloca um teto para eu gastar e, claro, o que eu faço? Para eu atender os deputados, para eu atender, eu vou criando carguinhos e vou enchendo a folha de pagamento da prefeitura, né? Para poder atender todo mundo. Só que quando vai para a educação, eu tenho um piso, eu tenho o mínimo de 60% para gastar com valorização de profissionais. O que eu faço? Eu não tenho condições de subir esse mínimo, porque, na verdade, eu já gastei do outro lado. Né? Então, são coisas, acaba sendo contraditórios dentro da nossa lei. Existe um projeto para desvincular, mas esse projeto não caminha. Né? Esse projeto não é interessante no momento para o nosso governo. Então, está lá parado no Congresso e vai ficar lá por longos anos. Até daqui a pouco alguém esquecer, engavetar e pronto. Né? Então, sobre a perspectiva dessa questão da nossa função, do nosso trabalho. Tá joia, gente? Então, assim, pensar na ideia de direito à educação
é pensar exatamente nessa possibilidade de que a Constituição garante a todo cidadão brasileiro, né? E para o brasileiro nós vamos entender brasileiro nato ou estrangeiros, né, erradicados no Brasil, o direito à educação e uma escola obrigatória, tá? Pública e de qualidade. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos, no próximo encontro, fazer a discussão a partir desse texto que vocês vão ler do professor Romualdo Portela de Oliveira, a respeito do direito à educação, mas também desse direito atrelado à noção de qualidade. Tudo bem? Dúvidas? Duda, Pois deixa eu sanar aqui então minha dúvida. Creio que ela não vai se estender, tá? Minha pergunta é meio que pragmática, não é mais igual da Ana Cláudia, que o senhor explicou e foi uma bela pergunta. Gostaria de parabenizá-la, Ana Cláudia, né? A minha já é mais pragmática, né? Então vamos lá. A política educacional, o senhor teve uma hora que resumiu em 3 palavras. E eu só tive a oportunidade de pegar uma, que é intencional. Sim. Quais seriam as outras 2? A política educacional ela é organizada, sistematizada e intencional. Ah lá, organizada, sistematizada e intencional. Isso. E também aqui seguindo o percurso aqui que eu trilhei, né, das anotações, eu anotei aqui o Thiago de Mello, poeta, já não conhecia, né? É um capixaba, né? Ele é um capixaba. Ele tem um poema que eu acho assim, eu acho lindíssimo, que na hora que vocês puderem ler, Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente. É um poema lindíssimo, 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 lindíssimo. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será banido do pântano enganoso da boca dos homens. É fantástico. Que incrível! É lindo demais. Vou procurar, tá anotado aqui. E terceira e última, teve uma hora que você falou a respeito da proposta político-pedagógica, né? Até eu tive a oportunidade do primeiro estágio que eu fiz em Caçapava, no Roque Passarelli, eu li esse documento, né? Que eu tinha muita curiosidade a respeito, né? Para poder entender toda aquela atmosfera, né? Que eu estava vivendo. Além de... Aí o senhor falou que vou começar da pedagógica, que a pedagógica é o objetivo do que vamos ensinar. Ela é política porque ela toma decisões e ela é uma proposta. Aí por que ela é uma proposta? Porque ela é exatamente um projeto. Ela é algo que você lança para ser realizado, né? Entendi. Perfeito. Tá? Por isso que nós chamamos. Alguns vão chamar de proposta pedagógica, alguns vão chamar de projeto pedagógico, né? Sim. Porque ele faz o desenho daquilo que você pretende a médio e longo prazo dentro daquela instituição. Por isso que, embora nós vamos falar mais detalhadamente desse documento, né? Nós vamos pensar assim. Gente, eu coloquei o nome do poema do Thiago de Mello, ele faz em homenagem ao Carlos Heitor Coni, né? Que é bem bonito esse poema, o Estatuto do Homem. Eu sei que ele tem mais coisas escritas, mas o que eu mais conheço é esse, né? Mas assim, nós vamos falar da prerrogativa da proposta pedagógica e dizer assim, olha, montar uma proposta pedagógica é a gente pensar assim, que recursos que eu tenho, qual é a característica da minha comunidade escolar, ela é uma comunidade, né, os bairros que fazem parte, os meus alunos que eu recebo, eles têm quais características econômicas, culturais, para eu pensar assim, o que eu tenho que fazer para poder realmente garantir a esses meus alunos, a essa comunidade,
aquilo que nós acreditamos enquanto sendo realmente educação, né? E por isso que o documento ele tem que ser construído coletivamente pela comunidade e não vir um documento pronto do Estado onde a gente coloca as informações, a gente muda o nome de uma escola, muda o endereço, muda a quantidade de alunos e o resto do documento é igual. O que, infelizmente, acontece em 90% dos casos, que é muito triste. Certo? Entendido. Perfeito. Muito obrigado aí, viu, pelas suas colocações. Eu tenho uma dúvida a respeito, né? Se foi... quer dizer, não tenho dúvida. O meu coordenador, eu tirei dúvidas com ele, né? O diretor lá do colégio, desculpa, e eles falaram que trabalharam bastante para realizar esse documento lá da escola. Então, como o senhor falou, tinha realmente a cara da escola. Sim, bacana isso. Porque, gente, não é um documento fácil. Né? Porque você tem que reunir pais, tem que reunir alunos, tem que fazer reunião, você tem que, sabe, encontrar elementos comuns. Não, realmente não é fácil. É um trabalho bem denso. Ele geralmente é um trabalho de quase 2 anos de construção. Falando de tempo. Né? Por causa da disponibilidade das pessoas no sentido de discutir e de construir. Porque esse documento ele vai construir a identidade da escola, né? Incrível, Dudu. Perfeito. Certinho? Legal. Pessoal, então assim, né, nós temos aí o grupo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, né, podem me chamar, mesmo nesse período de distanciamento, né? Lógico que a gente reserva o horário da aula para a gente estudar e a gente volta, então, ao nosso horário comum, né? Para a gente conseguir atender aí a necessidade de todos, né? A organização de todos. Então, segunda-feira que vem, nós nos reunimos novamente, onde a gente vai tratar um pouquinho dessa relação agora entre direito, né? E aí nós vamos aprofundar um pouquinho nessa noção de direito e essa relação com a ideia de qualidade. A gente vai falar direito, qualidade e equidade, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses 3 conceitos e como que isso deve acontecer dentro da sala de aula, né? Com foco realmente no aprendizado do aluno. Tá joia, pessoal? Maravilha, Duda. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, viu? Tá, Tá Luana, certo, em professor. relação aos Obrigada. vídeos, o que eu estou fazendo? Como o nosso tempo ele está sendo os nossos encontros eles estão sendo de um tempo longo, eu estou tendo que gravar e estou tendo que baixar para colocar no EVA. E como o nosso EVA ele foi aberto na sexta-feira para gente, porque eu não estava vinculado a ele. Aí eu estou postando todos esses nossos encontros vão estar no EVA, tá? Porque eu estou bastante preocupado com aqueles que não estão tendo acesso. Então eu tenho essa preocupação, né? Para que todo mundo possa conseguir assistir no horário oportuno, tá bom? Então assim que eu conseguir, eu já vou postando para vocês no EVA e já vou posicionando vocês no grupo o que está lá no EVA para vocês verem. Aí fica mais fácil, tá joia? Professor, Pois então, não, Ana assim, Cláudia. não tem prazo para colocar os vídeos no EVA? Oi? Ainda não tem prazo certo para colocar os vídeos no EVA? Não, não tem, porque, por exemplo, para mim, a sala foi aberta sexta-feira agora. Então eu tive sábado e domingo. Mas os vídeos eles já estão gravados? Porque eu acho que o senhor pode postar no nosso grupo, né? Não, porque ele é muito grande. Que vídeo que eu estou gravando? É essa nossa aula. Eu não estou fazendo um vídeo extra. Eu só fiz um vídeo extra daquela primeira aula, do que é política educacional. E são vídeos que passam de 15 minutos. Né? Então, ele acaba sendo... Então, o que eu faço? Eu criei uma pasta no YouTube, eu coloco ele no YouTube e mando o link para vocês, para que vocês vão até o YouTube e assistam.
Então ele já está no YouTube. Ele está no YouTube. Então passa pra gente pelo celular, então, para ter acesso, Pode ser. que fica mais fácil do que esperar no EVA. Tá. Tá bom? Perfeito, Obrigada. então. Farei isso. Agora eu vou para a aula com educação física e aí, à tarde, na verdade, à noite eu vou conseguir fazer toda essa migração, porque daí à tarde eu já entro no estado e vou até à noite, tá bom? Professor, Pois não, Mas Thalita? coloca pra gente, por favor, um jeito de ter acesso a esse vídeo antes, porque eu acho que é muito conteúdo que já deixou de perder, né? E, assim, querendo ou não, a gente fica um pouco perdido na aula. É porque, na verdade, é o seguinte, o vídeo ele é gravado ele é gravado à aula. Então, eu não faço um vídeo pré-aula. Eu estou gravando as nossas aulas para quem não tá assistindo. Não, sim, isso eu entendi, mas é essa falta de a gente não ter assistido, você já está perdendo conteúdo, você não lembra onde você parou, você não tem posicionamento, não tem acompanhamento, né? Então, assim, só de colocar já ajuda bastante. Ah, não, sim. Tá? Agora eu vou estar me organizando em relação a isso. Tá? Para postar, para baixar hoje, já colocar hoje no YouTube e já disponibilizar hoje para quem não assistiu. Beleza, então, professor. Tá bom? Oi, Thalita, pode perguntar. é sobre o trabalho que você tinha feito pra gente fazer. Eu fiz ele, mas eu não mandei. Que era sobre o vídeo do Mário Cortella. Ah, tá, não. Vamos com calma. Eu vou orientar certinho vocês. Que, na verdade, é só para vocês pegarem as ideias principais para a gente relacionar com essa ideia de políticas. Tá? Tá. Aí eu vou passar para vocês certinho como que vocês vão fazer como que vocês vão entregar isso. Tá bom. Tá bom? Porque eu não coloquei prazo também. Até porque a própria universidade reconhece que não dá para, neste momento, não dá para a gente pôr prazo. Tudo Né? bem. Porque está tudo ainda um pouco... O EVA passou a funcionar há pouco tempo, nem todo mundo está tendo acesso pleno à plataforma. Né? Sim, Gente, vocês estão... entendo. O Douglas já deu... Vocês conseguiram falar com o Douglas? Não. Ele está Eu participando mandei das outras mensagem atividades. pra ele, mas ele ainda não respondeu. O Coda... Professor, o Douglas é ele. O Coda, ele tá participando das aulas, sim. Tá. Certo. Porque a nossa preocupação está... O Douglas, eu sei que eu não vi manifestação dele nenhuma em nada. Então, isso me preocupou um pouco. Né? Até para posicionar. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Mas vamos ver se a gente entra em contato. Tá bom? Olha, professor, pelo que eu conheço do Douglas, eu não sei. Eu acho que ele vai desistir do curso, porque ele nunca ficou tanto tempo assim comigo. Né? Tá, nós vamos tentar verificar o que está acontecendo e ver como que a gente pode ajudá-lo. Vou conversar com a professora Isabel. Tá bom? Pessoal, Ok, professor. eu vou lá para minha aula Lá não, né? Vou ficar aqui mesmo, só vou ao banheiro beber uma água e começar minha aula com a educação física, tá joia? Então, um grande abraço para vocês e qualquer necessidade, não deixe de entrar em contato, tá bom? Um grande abraço. O texto para a próxima semana já está aí. Já está no grupo. Tá bom? Aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então, até mais, pessoal. Uma boa semana para vocês. Um bom feriado na sexta-feira, viu? Sexta-feira vocês estão de feriado.